Eu sou Bernardo Stolnick, ortopedista do CREB e responsável pelo PREV-Refrat, que é o Programa de Prevenção a Refraturas aqui no CREB. Já que nós estamos falando de fratura, vamos começar conversando que fratura é a soma de dois vetores, da resistência ou da fragilidade óssea, somado ao impacto do trauma. Na verdade, quanto mais frágil for o osso, menor precisa ser o trauma para causar uma fratura. Fragilidade óssea, na maior parte das vezes, é devido a uma doença chamada osteoporose. E quando a gente fala em tratar osteoporose, nós estamos falando em tratar a fragilidade óssea. O que nós vamos conversar aqui é sobre a outra ponta da equação, que é o trauma, que são as quedas. Vamos falar aqui sobre evitar quedas. Até porque o indivíduo, mesmo que tenha um osso frágil, se ele não tiver queda, a probabilidade de ter fratura, evidentemente, é muito menor. Alguns dados relevantes sobre quedas. 1/3 dos atendimentos dos hospitais em casos de queda são de pacientes acima dos 60 anos. Nós reclamamos muito das nossas ruas esburacadas, mas é importante saber que 80% das quedas acontecem dentro de casa e que 34% dessas quedas vão causar fraturas. Parece estranho, mas é verdade. O lugar que a gente deveria se sentir protegido, que é na nossa casa, 80% das quedas acontecem lá. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre o que fazer para tornar esse lugar pretensamente seguro, dele ser realmente seguro. E o interessante é que 46% dessas quedas se dão exatamente de noite, de madrugada, no trajeto entre a cama e o banheiro. E o que eu vou falar para vocês agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. A maior parte das fraturas do fêmur, que é a pior fratura da osteoporose, se dá justamente de madrugada, quando o indivíduo sai da cama para o banheiro. Tem idosos que fazem isso 2, 3 vezes durante a noite. Antes de deitar, o que o indivíduo tem que fazer? Ele tem que verificar se o caminho entre a cama e o banheiro está completamente desobstruído. Se não tem sapato, chinelo, objeto, brinquedo do neto no meio do caminho. A segunda coisa é verificar se esse mesmo trajeto entre a cama e o banheiro ele está suficientemente iluminado. Não precisa ser nenhuma iluminação feérica, nenhuma iluminação grande, mas uma iluminação suficiente para o indivíduo enxergar aonde ele está indo. E a mesma coisa, esse banheiro também tem que estar da mesma forma iluminado. O que deve-se fazer na hora que vai se levantar para ir no banheiro? Primeira coisa, acender o abajur do lado da cama, ou deixar ele aceso antes de dormir. O que não se deve fazer é levantar e sair andando direto. Tem que sentar na cama e contar devagarzinho, pelo menos até 5. Antigamente eu dizia para contar até 10, mas tinha paciente que chegava para mim e falava: doutor, se eu contar até 10 eu vou fazer nas calças. Então eu passei a adotar a contar até 5. Conta devagar, não é 1, 2, 3, 4, 5. Para que isso? Que é para clarear a imagem, para evitar tontura. E aí você contou até 5 ou até 10, e aí você pode ir tranquilo para o banheiro, porque você sabe que o caminho está desobstruído, você sabe que o caminho está iluminado. E o importante é, todas as vezes que se levantar, fazer esse ritual. Basta o ritual falhar uma vez para a fratura acontecer. Então isso eu queria que vocês gravassem bastante, que vocês guardassem bastante. Eu tanto vou querer que vocês gravem bastante que eu ainda vou falar isso de novo. As principais causas de quedas. Na maior parte das vezes é por uma queda brusca da pressão arterial. Nesse exemplo que a gente acabou de dar, quando o indivíduo levanta rápido da cama, ele pode ter uma oscilação muito grande da pressão
e aí dá tonteira e o indivíduo cai. Outra que no idoso é muito comum, dificuldade de enxergar determinados objetos. Uma coisa que ajudou muito a diminuir o número de fraturas entre os idosos foi tratar a catarata, por exemplo. Enfraquecimento dos músculos também é uma coisa que os idosos acabam caminhando para isso, e aí isso interfere direto no equilíbrio. Outra coisa, calçados inadequados. Aqueles chinelos, aquelas sandálias que não estão tão bem ajustados no pé. E, finalmente, obstáculos no caminho. Não só obstáculo, mas, às vezes, tapetes que escorregam. Isso é muito importante. Aqueles tapetezinhos pequenininhos, bonitinhos que você trouxe da tua viagem lá de Minas, se ele estiver escorregando, tem que tirar ele de casa. E o interessante é que tudo isso que a gente acabou de falar, que é queda da pressão arterial, dificuldade de enxergar objeto, o tapete que escorrega, o calçado inadequado, tudo isso é evitável. Todas essas são medidas que nós podemos interferir diretamente. Bernardo, você falou aí de enfraquecimento muscular. Eu posso intervir nisso também? Se meu músculo já estiver fraco? Pode, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ainda, principais causas de quedas no dia a dia. Andar em piso molhado, úmido ou encerado. Muito cuidado em casa, principalmente banheiro, cozinha. Se não está molhado, aqueles pisos tipo porcelanato muito encerado, que ele brilha, que fica lindo, mas ele fica escorregadio também. Outra coisa terrível que aumenta muito a incidência de queda é andar de meia em casa. Ou de meia ou com aqueles chinelos tipo pantufa, que a sola é de couro, aquilo escorrega muito. Em casa se anda ou com sandália, com sola de borracha, ou então descalço. Móveis e objetos espalhados no meio do caminho. Isso também é um convite a tropeçar e a cair, a ter fratura. Se você tem escada em casa, presta muita atenção. Dos degraus, tem escada, que ou os degraus são muito altos, ou então eles têm altura diferente de um degrau e outro. Isso também é um risco. Os degraus têm que ser alinhados, não podem ser altos, e alguns cuidados como iluminação na escada e antiderrapante. Banheiro e chuveiro, é importante ter barra de apoio. É uma coisa muito útil, muito importante, muito barata. Prestar atenção na iluminação do ambiente. Você tem que enxergar bem aonde você está andando. Uma outra coisa muito comum, todas as casas têm aquela soleirazinha entre o piso e a porta. Muitas vezes essas soleiras são desniveladas e aí fica fácil bater a ponta do pé, tropeçar, cair e fraturar. Então vamos sempre verificar se essas soleiras estão bem niveladas. De vez em quando a gente atende uns velhinhos aí muito corajosos que sobem em banco ou sobem em cadeira para trocar a lâmpada, para pegar coisa no alto do armário. Pelo amor de Deus, não faça isso. Peça para alguém fazer. Idoso não é para subir em banco, não é para subir em cadeira. Outra coisa importante, fios elétricos, fio de telefone cruzando o caminho. É um convite a tropeçar e cair. Prestar atenção na questão da tonteira que a gente já falou. Sempre tem que dar uma conferida no oftalmologista, no otorrino, para ver se a visão está boa, se não está tendo labirintite. Idoso não pode ter tonteira, de jeito nenhum. Primeiro sinal de tonteira, tem que verificar com o seu clínico, com o seu otorrino. E também um detalhe importante é verificar se algum dos remédios que você toma, se eles não estão causando tonteira ou desequilíbrio. Se for o caso, converse com o médico que prescreveu essa medicação. Mais uma vez, como a gente viu, essa série de coisas que eu falei agora
todas elas são evitáveis, ou seja, a capacidade de evitar a maior causa de quedas está nas suas mãos. Quedas é um assunto muito sério, é um assunto muito grave. Muitos idosos morrem por causa de quedas, ou porque têm fraturas que têm que ser operadas, ou por traumatismos cranianos. Para vocês terem uma ideia, entre 2000 e 2010, no estado de São Paulo, o número de óbitos, o número de falecimentos por queda aumentou quase 5 vezes. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos lembrar, vamos rever esse vídeo muitas vezes. Uma coisa que é muito importante dos cuidadores, dos filhos, dos responsáveis pelo idoso. Tem que prestar muita atenção nisso que eu vou falar. Às vezes o idoso tem uma queda. E quem tem uma queda fica com medo de ter outra queda ou tem vergonha de ter outra queda. Então, muitas vezes, com a melhor das boas intenções de proteger esse idoso, acaba acontecendo uma superproteção. E essa superproteção, às vezes, leva a um isolamento social. O indivíduo não pode mais ir para onde ele quer, e isso muitas vezes leva o indivíduo a ficar deprimido, e às vezes, por causa da depressão, ele até tem que ser institucionalizado. Vamos lembrar que a inatividade excessiva depois de uma queda acaba levando à imobilidade, que por sua vez leva ao enfraquecimento muscular, que por sua vez leva à diminuição de equilíbrio e às vezes leva a uma nova queda. Então, a solução para o indivíduo que caiu não é isolar, não é superproteger. Tem que proteger? Tem, mas não pode superproteger. O caminho é recuperar esse indivíduo, que é o que a gente vai justamente ver agora. Antes de recuperar o indivíduo, vamos lembrar do conceito da casa segura. A casa segura é tudo isso que a gente falou até agora. Jogar fora o tapetinho solto, ver se a soleira está nivelada. Sabe aquele liquidificador que você usa 2 vezes por semana? Não bota ele no armário mais alto que você tem, para não te obrigar a subir em alguma coisa para pegar. Cozinha de idoso são armários baixos, móveis baixos, utensílios à mão, verificar se o chão não está molhado. E outra coisa, panos e fósforos, aquele paninho de enxugar prato, de secar a mão, e fósforo longe da boca do fogão. Isso é muito importante. Interruptores próximos à cama, luzes de emergência e lembrar, barras de apoio no banheiro. Algumas condições que propiciam a queda e que elas são absolutamente tratáveis. Má postura, indivíduo que tem má postura, que projeta o corpo para frente, tem uma chance maior de queda. Pacientes que têm alteração de marcha, pacientes que têm artrose de joelho, artrose de quadril, que além da dor levam também à alteração de marcha e podem levar também à diminuição de equilíbrio. Indivíduos que têm incontinência urinária, indivíduos, por exemplo, que a gente viu que vão 2, 3, 4 vezes no banheiro, tem tratamento para diminuir o número dessas idas no banheiro. Se você vai 3 vezes e trata e começa a ir 2, é uma vez que você está eliminando o risco. Lembra da gente falou do enfraquecimento muscular? Isso tem um nome chamado sarcopenia, mas vamos chamar ele aqui de enfraquecimento muscular. Isso tem tratamento, tem fisioterapia, tem reabilitação de reforço muscular, tem fisioterapia, tem reabilitação para artrose, para alteração de marcha, para alteração de equilíbrio, para incontinência urinária. Mais uma vez, tudo está na nossa mão. As quedas são altamente evitáveis. E aqui no CREB, no Programa de Prevenção de Fraturas,
Nós temos toda uma equipe especializada para avaliar o risco de fraturas, exames complementares que se façam necessários, avaliação da estrutura óssea, avaliação da força muscular, avaliação da marcha, do equilíbrio e tratamento de ponta, tanto para a fragilidade óssea com medicação, quanto fisioterapia e reabilitação para as alterações de equilíbrio, para a sarcopenia, para a fraqueza muscular. E vamos lembrar, mais uma vez, as quedas são evitáveis. Obrigado pela atenção de vocês.